Com o nosso layout desenhado, a gente já pode partir para o código, né? Tem gente que gosta sempre de começar o desenvolvimento pela programação, mas eu acho que mais importante que isso é você planejar, projetar bem o seu layout. E o Figma é uma ótima ferramenta para isso. Com, né, as minhas divs aqui desenhadas, eu já vou, né, criar um projetinho novo. Então vou vir aqui, vou criar uma pasta. Aqui a gente vai começar a trabalhar com o elemento float. Tá? Então vou criar uma pastinha aqui com o nome de float. Aqui pelo Sublime eu vou criar o meu arquivo HTML. Vou vir aqui mudar o plain text para HTML. Começar aqui com a minha estrutura de HTML. Antes, né, de preencher esses elementos aqui, eu já vou fazer o link para o CSS. Para isso eu preciso criar um novo arquivo do tipo CSS. Então também preciso mudar aqui de plain text para CSS. E preciso salvar esses dois arquivos aqui nessa pasta. Então vamos lá. O meu arquivo index, vou vir aqui em File, Save. Vou colocar o nome de index, né, já que eu estou trabalhando, essa é a página principal, né, do meu site. Vou escolher aqui a pasta float e vou salvar ela lá dentro. Vou fazer a mesma coisa com o meu arquivo CSS. File, Save. Vou colocar um nome, estilo, e eu já estou dentro da pasta float e vou salvar. Beleza. Então agora aqui eu preciso fazer o link, né, para o meu arquivo CSS. Então vou colocar aqui, a tag link. Ele já preenche, né, quase que tudo aqui para mim. Só aumentar um pouquinho aqui para não quebrar. A única coisa que eu preciso dizer que é qual é o meu arquivo CSS, né, o arquivo que eu estou fazendo o link. E ele chama estilo.css. Como os dois estão, né, na mesma pasta, no mesmo diretório, eu não preciso indicar aqui o local onde ele está. Simplesmente posso colocar aqui o nome do meu arquivo. Beleza. Bom, feito isso, eu só vou fazer um teste para ver se os dois arquivos estão linkados. Então vou vir aqui, vou colocar aqui um body, BG color, né, um background color, colocar aqui um head, né, só para a gente visualizar aqui e ver se deu tudo certo. Vou abrir esse arquivo aqui com o meu navegador, clica com o botão direito, Open in Browser. Beleza, o meu arquivo está formatado com a cor de fundo aí vermelho, perfeito. Eu vou fechar esses dois arquivos aqui, né, só para abrir ele novamente de uma outra maneira. Então eu quero abrir toda a pasta aqui com o meu Sublime, né, então só arrastar a pasta para dentro do Sublime, que ele me dá toda essa área aqui para fazer a implementação do meu código. Então aqui eu consigo ver o meu arquivo HTML, o meu arquivo CSS, o que eu preciso fazer agora é a implementação dos códigos, tá? Bom, a gente sempre começa aqui pelo HTML, beleza? Primeira coisa que eu preciso saber é quantas divs eu vou utilizar, se eu tenho divs que estão dentro de divs, né? Como é que esses elementos vão ser colocados no HTML. Logo de cara eu consigo ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, no mínimo, aí eu preciso de 5 divs, tá? 5 tags retangulares. Porém, eu gosto sempre de trabalhar, né, com uma div envolvendo todo o meu conteúdo, né? Então, eu sempre começo o meu código aqui colocando por fora aqui uma div para ser a minha estrutura. E aí dentro dessa div eu vou colocar as outras 5 divs, tá bom? Como a gente está trabalhando com um site, é interessante a gente pensar sempre na semântica dele. Então não é legal utilizar div para separar as áreas do meu site, né? Então como a gente viu lá no curso de HTML, é interessante a gente utilizar a tag que se refere àquilo que ela está representando. Por exemplo, essa aqui é uma tag que está no topo, que vai conter informações do cabeçalho do meu site. Então é interessante eu criar ela com a tag header, beleza? Logo depois do header, né, então a gente sempre vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então em cima tem o header, aqui logo embaixo à esquerda a gente tem o menu. Então o menu aqui ele vai ser representado pela tag nave. Logo aqui depois, né, da esquerda para a direita, a gente tem
Algumas pessoas chamam isso de main, outras pessoas chamam isso de article, tá? Então, tanto faz. Essa aqui é a parte principal do meu site, ou aqui dentro tem o artigo, né, o article do meu site, o conteúdo mais importante do meu site, tanto faz. Como no outro curso a gente usa o article, aqui eu vou utilizar o main, tá bom? E logo depois do main, a gente tem aqui uma divisão, né, que não tem tanto significado. Poderia ser um aside, que nem eu falei, colocar alguns patrocinadores, alguns anúncios aqui. Então a gente pode utilizar o aside. Eu expliquei um pouco melhor, né, sobre esses elementos numa das aulas de HTML, tá bom? E para finalizar, a gente utiliza o footer. Então, vou colocar aqui o footer. Perfeito. É basicamente isso que a gente precisa fazer no nosso HTML, tá? Esse elemento, como ele só serve para envolver todos os outros elementos, ele pode ser uma div, mas também poderia ser uma section, tá? Então, posso criar aqui uma section. Opa, ele já fechou aqui para mim. Não quero isso, né? Vou fechar logo aqui embaixo. Section. Beleza, então eu tenho uma seção que envolve as minhas outras 5 tags, tá? Se a gente salvar isso aqui agora, né? Vou vir aqui no CS, vou tirar CSS, vou tirar esse background vermelho aqui, tá? Só para não ficar tão ruim. Se a gente vier aqui agora no nosso código e atualizar a página, não vai aparecer nada. Por quê? Eu criei várias caixas, né? Várias divisões na minha página, porém eu não defini altura, largura, tamanho, cor, eu não defini nada disso. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer lá no CSS, tá bom? Então eu preciso agora ter no meu CSS um section, um header, um nav e assim por diante. Então o body eu vou deixar aqui, né? Pode ser que eu utilize ele aí daqui a pouco, mas o primeiro elemento meu lá é um section. Então vou criar aqui uma estrutura para o meu section, para a minha seção. Logo na sequência eu tenho um header. Depois eu tenho um nav. Depois eu tenho o main. A side. E por fim o footer. Beleza. Então eu criei aqui, né, um seletor para cada um desses elementos e agora eu vou começar a definir visualmente qual é o tamanho desses elementos. Essa que eu não estou utilizando ainda, eu vou deixar aqui menorzinho. O primeiro elemento que tem que aparecer na minha tela é o header. Então, por isso eu vou definir aspectos visuais nele. Tá? Então, eu poderia colocar uma borda, enfim. A opção que eu acho mais interessante aqui é definir quanto ele vai ter de largura. Vou colocar para que ele apareça em 100% da minha tela. Tá? A altura, vou colocar aqui para que ele tenha 250 pixels. Foi mais ou menos isso que a gente fez lá no Figma, né? Não necessariamente a gente precisa seguir os mesmos tamanhos aqui. Ele tem uma altura, ele tem uma largura, porém ele não tem nada que me permita visualizar. Então eu vou colocar aqui um background color, tá? Só para ficar mais parecido possível aqui do Figma, eu vou vir e vou dar uma olhada na cor. É o 7C, 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 né? Então eu vou fazer, né, colocar aqui, utilizar a mesma cor. 7C, 7C, 7C. Opa, acho que errei aqui. Beleza. Feito isso, eu vou salvar, vou vir aqui, né, no meu arquivo, vou atualizar minha página. Perfeito. Já consigo visualizar aqui o meu header. Então, o que eu preciso fazer é a mesma coisa para os outros elementos. Definir uma altura, uma largura e uma cor de fundo, tá? Se vocês prestarem atenção, está aparecendo uma área aqui em volta, branca, né? Isso pode interferir em algum momento aí do meu código. Porque a gente não definiu qual é o tamanho de margem, de padding, né, dos meus elementos. Como eu não defini, o HTML por padrão ele coloca um valor, né, e esse valor está aparecendo ali. Então o que eu preciso fazer é vir aqui e dizer o seguinte, né, que no meu elemento eu vou, né, o asterisco significa tudo, eu quero zerar todas as margens, então margem 0, e o padding 0 também, tá? Só com isso a gente já consegue resolver esse problema. Eu peguei as margens, que é o que separa um elemento do outro,
E o padding, né, que é o espaçamento interno, no caso o espaçamento do body poderia ser, né, ou a margem do header para o nav, enfim. Então eu estou zerando esses elementos, vamos ver como é que ficou. Beleza, agora o meu elemento ele ocupa realmente 100% e os 250 pixels de altura. Bom, agora eu preciso fazer a mesma coisa para os outros elementos, tá? Então a gente pode ou simplesmente copiar e colar, ou ir fazendo aqui um por um. Sempre eu vou definir a largura, porém o nav ele não vai, né, ter 100% de largura. Se a gente vir aqui observar, ele ocupa uma pequena porcentagem, né? Vamos dividir, né? Se isso aqui é 100%, ele está ocupando o que aqui? Uns 30%, né? Então vamos colocar lá e vamos ver como é que ficaria 30% aqui no nosso nav. A altura também seria interessante. A altura não importa muito, pode ser que o meu site tenha um pouco de rolagem, mas eu vou tentar colocar uma altura que no final das contas dê o tamanho da minha tela. Vou colocar a princípio 300 pixels, tá? Depois a gente vê um tamanho que fica melhor. E vou colocar também um background color. Vou vir aqui olhar qual é a cor que eu defini para esse elemento. F5, F3, F3. Dá para copiar aqui, né? Mais fácil. Beleza, então vamos lá. Sempre que vocês fizerem um elemento, né, o código de um elemento, vem e atualiza para ver como é que está ficando. Beleza, aqui ele está com 30%, só que ele ficou bem curtinho, né, os 300. Na verdade não pensei muito bem, se isso aqui tem 250, né, 300 seria um pouquinho só maior. Então dá para a gente fazer com uns 400 ou algo desse tipo. Então vamos mudar aqui. Layout é isso, viu, gente? É colocar valores, vendo como é que tá ficando, se ficou bom, se não ficou. Tá um pouco achatado, né, esse menu em compensação aqui com o que a gente projetou no Figma, mas não tem problema, né? A gente pode até ajustar aqui, ó, vamos colocar aqui 200, aqui 450, para o site ter um aspecto um pouco mais comprido, né? Beleza. Mas isso não importa muito. O interessante é que a gente consiga colocar nossos elementos um ao lado do outro e assim por diante. Depois aqui do nosso nav, a gente tem o main. Então o main, a mesma coisa. Vou colocar aqui largura. Se aqui tem 30%, 70% ocupa o restante. Só que eu não quero ocupar todo o restante. Eu quero ocupar agora só um pedaço, né? Se a gente for analisar, ó, 70 viria até o fim. Sei lá, vou tirar uns 20 disso aqui. Né? Então a gente poderia colocar aqui 50%, tá? Ou, sei lá, 55%. A altura, eu quero que a altura tenha, né, do meu main tenha a mesma altura do meu nav, então vou colocar os mesmos 450 pixels e vou colocar um background color. Lá é uma cor branca, né? Se a gente colocar o branco aqui, a gente vai ficar um pouco ruim de ver. Então eu vou colocar uma outra cor qualquer aqui. Vamos colocar um green, só para a gente conseguir visualizar, né, esse elemento, para ver se ele realmente apareceu lá na nossa tela. Então vamos ver se apareceu agora aqui, né, ocupando aí 55% da tela, um elemento verde. Opa, apareceu! Está ocupando 55%, 450 de altura. Porém, ele não ficou aqui, realmente, tá? Como eu mostrei no outro layout, sempre os elementos eles vão aparecendo um em cima do um embaixo do outro. E aqui o que eu configurei é para que esse elemento aparecesse, né? Se a gente analisar aqui o HTML, ó, o main ele aparece logo embaixo do nav, tá? Então apesar de estar errado, né, não está como eu gostaria que fosse, tá certo. O código que eu programei até agora é esse. Eu ainda não disse que eu quero ele aqui ao lado, tá bom? Então isso a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos colocar agora os nossos outros elementos. Aí a gente vê como é que está ficando e começa a organizar esse código. Então vamos voltar aqui. Só para ir um pouquinho mais rápido agora, eu vou dar um Ctrl C aqui, colar aqui no aside. Então aqui falta, né, 15% da tela, os mesmos 450. A cor eu vou pegar, né, lá no Figma, C4, C4, C4. Vou colocar aqui. Faltou o hash. E o meu footer, ele também vai ter essas... Também vai ter essas mesmas propriedades. Porém, eu quero que ele tenha a largura de 100%. A altura eu vou colocar só uns 50 pixels mesmo. E a cor lá é um
um cinza bem escuro. Vou colocar 21, 21, 21. Beleza, vamos ver como é que está ficando o nosso código. Então eu tenho 100 por 200, aqui 30%, né, com 450, 55% por 450, esse elemento aqui, 15% da minha tela com 450 e o meu rodapé. Beleza, todos os meus elementos eles foram colocados no HTML. Porém, eu não configurei para que eles assumissem um posicionamento diferente. É aí que entra o float. Tá? Então, o float é uma propriedade para fazer com que esses elementos, né, ou o elemento na qual eu estiver utilizando o float, saia do fluxo padrão do HTML. Qual que é o fluxo padrão do HTML? Os elementos irem um abaixo do outro. Se eu falar para que algum desses elementos flutue, ele vai sair do fluxo do elemento, né, da página HTML. E o float, basicamente, ele tem duas propriedades, que é o float left e o float right. Eu posso pedir para que um elemento ele flutue à esquerda ou à direita de um outro elemento. Então, se a gente for analisar, quais são os elementos que devem flutuar, né? São esses três aqui do meio, tá bom? Esse elemento está aqui, beleza? Esse elemento eu gostaria que ele ficasse à esquerda desse, e esse outro elemento eu gostaria que ficasse à esquerda desse. Então, muitas pessoas pensam, né, que esse aqui tem que ser um float left, esse um float right. Mas e esse? Vai flutuar para onde? Então, na verdade, a gente sempre pede para que ele flutue à esquerda ou à direita do elemento que está antes dele, tá bom? Então, basta, né, para que a gente tenha esse layout, basta que eu diga, por meio de códigos, que esse elemento e esse elemento flutuem à esquerda ou à direita, né? Normalmente a gente utiliza mais o float left. Então eu posso vir aqui no nav e colocar um float left. No main, coloco aqui também um float left. E no aside, a mesma coisa, float left. Beleza? Bom, então com isso, nossos elementos eles têm que aparecerem, né? Deixa eu voltar aqui para cima, né, na tela. Vou atualizar. Ah, perfeito. Então, o menu está aqui, o meu article está aqui, eu posso deixar ele branco depois, e o meu aside está aqui. Perfeito. Eles vieram e ficaram lado a lado, tá? Flutuaram um à esquerda do outro, né? Por que eles não flutuaram em cima desse documento, desse elemento? Porque ele está estático. Eu não falei que o meu header vai flutuar, então ele mantém. Esses três elementos flutuaram, então eles saíram do fluxo do documento e se posicionaram um à esquerda do outro. A única coisa que ainda não está legal é que o nosso rodapé sumiu. Tá? Então o que aconteceu com o nosso rodapé? Ele está aqui, ó, ele entra mais ou menos aqui. Tá? Por quê? Ele está no mesmo fluxo desse elemento, então ele está logo embaixo do header. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó, vou diminuir um pouquinho o nosso main, vou colocar aqui para ele ter, sei lá, 20%, só para ele diminuir e vocês verem o que tem atrás dele. Então, ó, tá vendo? Como eu disse, o footer ele veio aqui para cima, então ele está ocupando essa área aqui atrás, tá? Esses dois elementos estão no mesmo nível e os elementos que estão em cima do meu footer, eles estão flutuando. Então, o que o meu footer faz? Ele segue o fluxo do documento padrão. Para isso, né, para corrigir isso, é bem simples. Basta a gente vir aqui no footer e colocar a propriedade clear. O clear, ele meio que limpa, né, as flutuações dos elementos anteriores. Eu posso dizer para o clear, do mesmo jeito que no float tem left, right, né, eu posso falar clear left, ele só vai ignorar a flutuação do elemento que está mais à esquerda, só que nesse, ou right, né, para ignorar a flutuação do elemento à direita, mas nesse caso eu quero ignorar a flutuação de todos, de ambos, né, de ambos os elementos que estão antes dele. Então por isso eu coloco aqui no footer o clear both. Então ele vai ignorar que tem elementos antes dele, né, se a gente analisar aqui, ó, o footer está aqui, os outros três elementos estão antes dele. Então ele ignora que esses elementos estão flutuando e volta para o fluxo, né, do arquivo HTML, mas após esses elementos. Então, se a gente vier aqui agora e atualizar, o nosso layout está aí, né, quase que pronto. Só faltou eu voltar aqui, né, o meu main
para 50%, ele estava 55% na verdade, né? 55%, eu vou deixar ele branco, tá? Então vou colocar aqui um 000. E a gente ainda pode aumentar um pouquinho aqui o nosso rodapé. Vou colocar 100 pixels, né, para ele ocupar. Na verdade vai passar um pouquinho, né, mas eu quero que ele ocupe esse espaço. Então vamos atualizar. Opa, fiz alguma coisa errada, né? 000 é preto, FFF que é branco. Então, opa. Então vamos salvar e vamos voltar lá para ver como é que ficou. Perfeito, né? Deu um pouquinho de barra de rolagem aqui por conta do meu footer, né? Que ele tá um pouco, né? Tá grandinho demais aí. Acho que aqui deveria ser uns 80, vamos ver. É tentativa e erro, vai testando valores e... Opa, não é 80%. Aqui continua 100, é aqui que é 80 pixels. Aí. Ainda tá dando um pouquinho de barra de rolagem, né? A gente poderia colocar aí, sei lá, 70. Bom, mas enfim, né, o efeito visual aí que a gente gostaria de fazer era mais ou menos esse. Essa é a principal função do elemento float, fazer elementos flutuarem lado a lado. Nada me impede de eu colocar novos elementos aqui dentro do main, colocar para que eles flutuem e assim por diante, tá bom? Então, basicamente é isso. Essas são as propriedades aí do elemento float. Ele é bem interessante, bem fácil de se trabalhar, né? A gente perdeu mais tempo fazendo HTML, linkando, configurando, do que realmente utilizando o float, né, em si. Tá? Então, basicamente, a gente pede para ele flutuar à esquerda ou à direita, e caso, né, tenha mais elementos após ele, a gente precisa usar o clear para que ele faça essa ignore, né, a flutuação dos elementos anteriores. Beleza? Caso vocês queiram fazer outros desenhos de layout, fiquem à vontade. E a partir disso também vocês podem começar a colocar o conteúdo do site de vocês, tá bom? Então aqui no HTML, por exemplo, se eu não quiser um header cinza, eu posso vir aqui e linkar uma imagem. No meu nav, posso criar uma lista e começar a colocar itens. Aqui no main, né, eu posso colocar, sei lá, um elemento P e colocar aqui algum texto, por exemplo. Né? Vamos lá ver. Então o elemento começa a aparecer aqui dentro. E assim, usando todos os conceitos que a gente já viu lá no curso de CSS, vocês podem colocar agora, com base num layout diferenciado, todo o conteúdo que vocês precisam. Basicamente é voltar aqui para o HTML e começar a colocar o conteúdo. E para fazer alguma formatação mais específica, a gente vem para o CSS e faz isso. Como, por exemplo, trocar a fonte, dar um pouquinho de espaçamento interno aqui, né? Um padding e assim por diante. Coisas que a gente já viu lá no curso de CSS. Bom, então com isso eu apresentei para vocês o float, né, como a gente faz elementos, né, layouts utilizando o float, e nas próximas aulas eu vou abordar aí os outros tipos de layout, beleza? Então até a próxima, pessoal!